No Vinho de Segunda de hoje, retrospectiva parte 1. E aguardem, vem aí novidades. Hoje, na verdade, é o start do nosso programa. E então, hoje a ideia é que vocês acabem conhecendo um pouquinho do que somos, entendeu? Do que cada um faz no seu dia a dia e o porquê que a gente resolveu fazer isso aqui, né? Pois então, vários amigos já acompanhavam no Instagram quando eu fazia o vinho de segunda, durante a pandemia inteira. Toda segunda-feira eu abria um vinho, fazia um videozinho explicando que vinho era aquele, que acompanhamento tinha. Várias ocasiões estava com amigos lá, o Edmilson participou do vinho de segunda, o Paulo participou de mais de uma vez do vinho de segunda. E aí a gente decidiu transformar aquilo em um podcast. Então, juntar uns amigos para tomar um vinho, que era aquela intenção, só que eram videozinhos de 2, 3, 4 minutos. E aqui a gente vai ficar umas 5, 6 horas conversando. Pelo menos. Né? Sempre com um convidado diferente, exceto hoje. Que hoje vocês vão conhecer a equipe que vai fazer esse podcast acontecer. Então, eu sou o Emerson Lemes, sou contador, sou professor de direito previdenciário, autor de medos de livros, dou aula no Brasil todo, gosto de tomar um bom vinho, tenho uma banda de rock and roll, e é isso, acho que é isso. Edmilson, fala um pouquinho de você. Olá, eu sou o proprietário aqui da Confraria da Taverna. Eu há 2 anos estou com a loja de vinhos, antes eu tinha uma outra atividade profissional, mas eu sempre fui um cara apaixonado pelo vinho. E eu me considero um enófilo, porque além de gostar de vinho, eu estudo muito sobre vinhos, né? E você, Luciano? Então, gente, eu sou o Moacir Luciano, sou Lu. Mr. Lu, eu tenho a minha produtora, Mr. Lu Produções, e por um acaso do destino me encontrei com esses amigos e eu fui meio que encaixado nesse projeto, né? Devido às minhas habilidades aí do audiovisual. Trabalhei com o Paulo no passado em várias ocasiões, né, Paulo? Eu sou professor de formação, sou servidor público estadual e eu tenho curso técnico e especialização em audiovisual, tecnologias educacionais. Paulo, e você é quem? Quem é você? Quem é você? Como você disse, eu sou o Paulo, né? Sou Paulo Lima. E para mim é um prazer imenso, logicamente, tá. O Emerson eu já conheço de longa data, né? Quase 30 anos. Quase 30 anos que a gente tem. Desde criança. Desde que a gente era novo, entendeu? Né? O Edmilson eu já conheci velho, tanto eu quanto ele, né? E o Lu, na verdade, o Lu foi o último que chegou aqui no grupo, né, através de mim, por conta de justamente o que a gente estava falando outro dia sobre a questão da pandemia, né? A pandemia, ela veio para arrebentar muita coisa, mas ela veio para acrescentar muita coisa. Em toda situação existe o lado bom, existe o lado ruim, né? Tem algumas que tem o lado ruim e o lado péssimo. Também, né? Mas a pandemia trouxe muita coisa boa, a gente reaprendeu muitas coisas, né? E nesse período eu sou músico, entendeu? Ultimamente eu trabalho exclusivamente como músico, né? E aqui em Londrina. E nesse período de pandemia, a onda era fazer live, né? Exatamente. E foi nesse momento que eu acabei conhecendo o Lu. Né? O Lu produziu várias lives das bandas que eu tinha nessa época. Fizemos vários rolês legais. Muito bom. Foi muita coisa, foi um aprendizado para todo mundo isso aí, né? E, na verdade, nós estamos aqui nesse podcast, vamos dizer assim, graças a isso. Há 30 anos que ele é contador, jogador de beach tênis, mesmo sem ter um Jeep Renegade, mandaram falar isso. Apreciador de vinhos, aprendeu a beber vinho com o sogro, marido da Luciana, pai da Vitória e do Arthur. Eu sei que o Arthur cuida do marketing da tua empresa, da Vitória Consultores, e a Vitória te substitui lá, né? Quem manda lá é ela. Quem manda lá é ela. O nome dela do negócio, né? Ao invés de colocar Jaime Consultores, ele pôs Vitória Consultores. Colocou o nome da filha no negócio. Ela cresceu e falou, é meu? O Emerson, queria fazer só uma observação. Não tem o Renegade, mas tem o Copo Stanley. Não dá, não escapava. Não. Eu preciso admitir que o Copo Stanley eu tenho. Só falta mostrar o sapatênis embaixo da mesa, hein? Copo Stanley. Ele até trouxe o Copo Stanley na mochila dele para tomar vinho, mas aí falaram que não combinava.
Então, mas Jaime, diz aí, Vamos como lá. que tá esses campeonatos de beach tênis que você tá disputando? Onde você descola aquele shortinho pra jogar isso aí e tal, né? Essa, Pergunta foi boa. essa fantasia de beach tênis você encontra em várias lojas, né? Mas é incrível, você sai de lá um, um profissional, um beach tenista profissional, né? É um cara diferenciado, né? Mas Eu aprendi a jogar beach tênis com uma raquete de pau. Essa foi a grande verdade. Sabe aquelas raquetes de frescobol? sim. Uhum. Aprendi a jogar com uma raquete daquela. Gostei. E no mesmo dia eu já fui lá eu estava em Vitória, no Espírito Santo. Lá tinha umas 10 quadras de beach tênis. Ligação com a palavra vitória. Eu né? ia falar isso agora. É o escritório, é a filha, é o de onde ele aprendeu beach tênis. Eu fui conhecer a terra natal do meu pai. Meu pai é lá do Espírito Santo, então eu fui lá Legal, conhecer a legal. terra natal, levei a minha esposa comigo. Ela levou a raquete de beach tênis dela, começou a brincar comigo ali, mas me levou uma raquete de pau, veja se pode. Aquelas raquetes de frescobol. Frescobol. Eu, além da vergonha de ter que jogar com aquela, né? Com aquela raquete, me dei bem com o esporte e no mesmo momento, acho que 2 horas depois de uma partida, já fui numa loja lá e já comprei uma Comprou a raquete raquete para de mim. verdade. Me senti um profissional agora, né? Jogando com uma raquete profissional. Ah, Mas assim, o esporte, a gente se insere no esporte dessa forma mesmo, né? Quando a gente se torna, a gente gosta daquilo que está fazendo, um esporte que exige muito do físico também, por conta da areia, né? Que desgasta bastante. E me adaptei bem. Em substituição ao futebol, joguei muito futebol, e depois de um problema no joelho, eu tive que abandonar o futebol. Eu também, por uns 14 anos, já abandonei minha carreira já. Idade, aos 14 de idade. 14 anos de idade. Eu estou há 3 anos sem jogar futebol e chegava a sonhar à noite pensando que estava jogando futebol. Caramba. Mas hoje não, hoje o sonho já acabou e Não, é só beach tennis Fez mesmo. a substituição. Tô pensando em financiar Renegade agora, né? Vamos ver. No kit completo. o Stanley já foi adquirido, né? Então. Até pensando em investir na moeda do beach tenista, né? Que é o Bitcoin, né? Então, como já dito, anunciado, hoje temos a presença mais que ilustre do meu amigo Renan Lourenço. Cara, prazer, hein, cara? Ô, louco. Prazerzaço mesmo. Prazer Que é você todo tá meu. aqui com a gente, que você ter aceitado o nosso convite prontamente. E pra gente é uma honra, viu? Prazer é todo meu, ô, louco. A honra é toda minha. Muito obrigado aí É pelo, isso aí. pelo convite. É uma satisfação. Não é todo dia que Mas tem Jesus Cristo no podcast também. com a gente, né? Tanto é que eu vou transformar em vinho aí já já, ó. Porque até agora eu só tomei água. Eu tô ansioso aqui pra tomar. Ele tá louco pra fazer aquele milagre aqui Nossa hoje, hein? senhora. O Renan é um músico londrinense, ele é guitarrista, violonista, compositor, educador musical, é músico profissional há mais de 10 anos, né, Renan? Sim, Mais de 10 anos já é tá isso aí. na lida aí, é graduado em música pela UEL e pós-graduado pela Unileia. De onde é a Unileia? Distrito Federal. Olha aí que Pós-graduando, maravilha. né? Aham. É Pós-graduando. isso, Tá isso. fazendo agora. Pós-graduando ainda. Tá Ainda não. pós-graduando, Ele já me verdade, formou, né? mas eu ainda não me formei. É, Pós em legal. quê? Arranjo musical. Aí arranjo. É. Legal. Uhum. Arranjo. Então, em 2021, o Renan lançou um disco solo chamado Inception. E esse disco ele está disponível em todas as plataformas Todas as digitais, né? plataformas. Temos a mídia física também. Sim. CD, né? Ah, olha aí, Inclusive CDzinho. pra qual câmera que eu mostro? Aqui, aqui. É, olha lá. Aqui, ó. Olha que beleza. Vai dar um reflexo, né? Maravilha. Mas danada. Perfeito. Mas tá disponível em todas as plataformas, né? Ótimo. Spotify, YouTube, Deezer, iTunes, Só enfim. procurar por Renan Só Lourenço. procurar Renan Lourenço, Inceptions, acha Acha facinho, fácil facinho, lá, né? claro. Você está fácil lá, então. Eu estou. Pensa num cara fácil. Tá lá. É Excelente, só procurar. excelente. Exatamente. E você também já está trabalhando no seu segundo Eu estou. disco solo, né? Estou sim, ainda em fase bem inicial, assim, né? Inicial. O interesse primeiro foi pela bateria, pelo incrível que pareça. Não toco bosta nenhuma de bateria. Aham. Mas pela logística, né? Você tem que ter um cômodo ali pra ela, e pelo Sim. preço.
Nunca foi um instrumento baratinho. E aí foi mais um pouco influência da minha tia, irmã do meu pai, que não é do meio musical, mas foi uma pessoa que sempre me influenciou a ter contato com arte, assim, com cultura, assim. Ela que sempre me deu livros pra eu ler, e música e tal. E aí, quando ela viu que eu tinha um certo apreço pela música, falou, opa, ele gosta, né? Então é algo bom, assim, pra uma criança, né? Eu Sim. tinha 12, 13 anos. É. E aí ela me deu a minha primeira guitarrinha. E aí eu acho que eu tenho muita sorte, cara. Acho que independente de religião, assim, Deus gosta muito de mim, porque o meu primeiro professor foi o Vander, que é o do Frick Mars Vander lá. Que eu Lourenço, sou né? que, pelo incrível que pareça, Que não é parente seu. pra mim é como se fosse, né? Meu primeiro. E aí, meu, já foi um lance assim, não sei, sem querer romantizar. Na primeira aula eu olhei e falei, não, é isso que eu quero fazer. Primeira aula, cara, Que criança. massa. Eu tinha 14 anos. Foi em fevereiro de 2006. Eu lembro como se fosse ontem. Sério. Na primeira aula eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Sim. Sério mesmo. Aí estudei pra E aí? cacete, aí era dedicação. Era meu brinquedo, assim, né? Não era nada forçado. Não falava, não, deixa eu estudar porque eu tenho que aprender a tocar. Não, pra mim era o maior prazer, assim, já. Eu sou filho único, meus pais sempre trabalharam e tal, então eu ficava em casa, sozinho, eu chegava do colégio, jogava minha mochila, pegava a guitarra, parava só na hora de dormir. Hoje estamos recebendo aqui, então, o nosso amigo, filósofo, clínico, terapeuta e escritor Dinho Dauri. Aê! Formado em filosofia, pós-graduado em filosofia clínica, especialista em historicidade e em análise dos sonhos. Há 5 anos dedica-se a atendimentos terapêuticos e cursos de formações em vários segmentos. Tem 4 romances existenciais literários e 3 livros sobre filosofia em projeto de publicação. Dinho, nosso boa noite para você. Boa noite, muito obrigado pelo convite de vocês. Estar aqui é uma honra, realmente. Sou natural de Ponta Grossa, estou aqui em Londrina há aproximadamente uns 18 anos já. Vindas, Já é um pé vermelho. pé vermelho. Né? Nem tem sotaque de ponta-grossense. Já perdi pelo caminho aqui, né? No embranhado da terra vermelha. Mas estou aqui em Londrina, né? Tenho meu filho, né? Impossível não falar dele, Joaquim, né? Meu parceiro, meu companheiro de tudo aí. E filósofo, né? Uma palavra assim bem impactante, diferente, ainda mais para a atualidade, onde quase ninguém gosta muito de pensar. Mas não só pensar, todo mundo pensa. Mas como, por quê, para quê, essa é a grande papel do filósofo na sociedade. E enquanto filósofo clínico, é trazer essas compreensões, né? E adiantar aquelas perguntas que a própria vida faz a cada um de nós. O filósofo clínico tem essa propriedade de ser não só amigo do saber, mas sendo clínico, ser amigo do outro nas questões mais profundas e delicadas e até mesmo cotidianas da vida. Hoje estamos recebendo aqui, então, o nosso convidado especial, que é encarregado de negócios da Embaixada da Geórgia no Brasil. Seu nome, Nicolas Schwartz. Sarwaz. É difícil. Melhor nome. Mais fácil. Ele está no Brasil desde 2020, certo, Nicolas? Sim, outubro de 2020. Isso. E hoje participa conosco ao vivo aqui na Confraria da Taverna. Fez essa gentileza de ir lá de Brasília para bater um belo de um papo com a gente aqui. Muito legal. Muito obrigado. Para mim é um privilégio estar aqui e eu sempre digo que a vida não para de dar surpresas. Primeiro foi para conhecer a Edmilson, depois a vocês. Hoje, então, é uma surpresa linda para mim. Para nós é um prazer. Prazer, opa, com certeza. Eu sou advogado, mas nos últimos 11 anos eu converti, já sou diplomata do terceiro país, mas quando eu comecei, eu já falava em espanhol, então aprendi espanhol quando eu era menino, mais ou menos, e não existia a Embaixada da Geórgia na Argentina. Então, eu comecei de zero. Eu abri a Embaixada da Geórgia na Argentina. E aí comecei como diplomata, depois para México.
E foi um desafio lindo, mas experiência muito linda, e isso me permitiu ficar aqui nessa região como diplomata, trabalhando na Argentina, México, agora Brasil. Então, eu nunca pensei, porque época soviética, Geórgia não tinha essa escola, cultura, não tinha Ministério de Exteriores. Era parte da União Soviética. É algo novo, não? Que tem história de 30 anos, não? Essa escola de diplomatas, e já temos, por sorte, muitas diplomatas. Já tem mais ou menos 70 embaixadas no mundo, que é muito para um país pequeno como a Geórgia. E com uma história recente, né? Isso também fala que a Geórgia quer ser presente em todo o mundo, não somente Europa. América Latina, África, Ásia, em todo o mundo. Então, e Geórgia também é aberto para conhecer outros países e transmitir a experiência da Geórgia para outros países. Então, é vice-versa. Então você atuou primeiro como advogado lá na Geórgia e depois resolveu ir para a diplomacia. Diplomacia, e me ajudou muito a advocacia, sobretudo para a abertura da embaixada, que não é coisa fácil, não é que precisa muitas coisas, é bastante difícil, mas Me chamou a atenção você ter escolhido espanhol como a primeira língua que você foi aprender. Não vou falar outra coisa, você me vai odiar, porque eu, por futebol, quando comecei a aprender espanhol, por isso, não eu queria falar. E, por sorte, há muita coincidência entre espanhol e português, que me facilita a vida, me ajuda muito. Da mesma família, né? Sim, então, sim. Línguas da mesma família. E depois, essa uma coisa de loucos, não? Eu comecei a aprender espanhol por ser fanático de futebol da Argentina, que eu queria falar em espanhol como eles, não? Como argentinos, uruguaios, não? Então, para não deixar ninguém em dúvida aqui, que time que você torce para a Argentina? River Plate. River Plate. River Plate. A gente conversou faz 3 semanas atrás, 19, 20 de abril. Em 3 semanas depois já estou aqui com ele, com vocês, com o público, tomando vinho georgiano, falando da Geórgia. e eu, na Geórgia, o que acontece? Quando a gente está junto, guitarra, canções. Então, parece que estou na Geórgia. Que bom. Londrina, mas talvez na Geórgia. Encontrei e tenho novos amigos como vocês, que é mais importante para mim pessoalmente. Não importa se sou diplomata ou advogado ou outra coisa, não? Mas essa amizade entre nós, espero que, não importa onde estiver eu, vamos a ser amigos toda a vida e compartilhar coisas lindas. E está sempre buenas e malas, sempre, não? E vinho, uma vez mais, demonstrou que o vinho faz essa amizade, sabe fazer amizade e nos une. Então, pro vinho, pro Brasil, pro Geórgia, pro nossa amizade. Vou brindar sem vinho. E hoje nós estamos recebendo o empresário Alexandre Kiref. Formado em medicina veterinária, Kiref é empresário, gestor do agronegócio, foi presidente da Sociedade Rural do Paraná de 2006 a 2010 e prefeito de Londrina de 2013 a 2016. Boa noite, Kiref. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, estou adorando aí a abertura. Logo ali na fase final da sua campanha, né? Eu estava ali no calçadão e estava passando, e você vinha vindo junto com o Fernando e mais alguém, eu não lembro que estava junto. E aí tinha uma torcida contrária ali perto do café ali, né? Sim. Aí começaram a fazer uma gritaria, aquela coisa toda e tal, né? Aí alguém falou assim, né? Esse povo não sabe o que vai acontecer. Um cidadão qualquer de rua, né? Aí veio a eleição e foi aquela surpresa, né? Foi justamente porque o povo londrinense estava num momento que ele queria mudança. Não aguentava mais. Queria mudança. Eu queria mudança, né? E foi muito bacana, né? Porque foi uma eleição que eu acredito até, Kiref, que foi a eleição que começou a dar uma voz de mudança no eleitor londrinense, que acabou contagiando o Brasil, viu? Eu não sei se contagiou, mas o que aconteceu aqui foi o prenúncio do que aconteceu em outras cidades, né? Isso é verdade. Realmente,
Porque Londrina ainda é uma cidade de vanguarda. As coisas acontecem aqui antes. É referência Eu não ainda, sei né? por quê. Eu não sei por quê, mas acontece aqui com uma certa antecedência. A gente lembrou esses dias que a Lava Jato começou aqui, que os grandes esquemas de corrupção começam aqui. Cara. Várias coisas começam aqui. Não, boas e ruins. Boas e ruins, é verdade. E, de fato, aconteceu aqui e depois aconteceu em várias outras cidades. Né? Vamos dizer assim, uma rejeição àquela política tradicional. Ó, vamos mudar um pouquinho a prática. Né? E isso aconteceu em outras cidades, sim. Outsiders foram eleitos, para usar uma expressão aí de marqueteiro, né? Outsider, né? Eu era um outsider, né? Sim. A expressão da moda é essa, né? E fui eleito porque o povo estava cansado mesmo daquilo lá. Mas teve uma cena específica da campanha que eu sei, figura de história, que não foi da campanha, mas que virou campanha, que foi uma página no Facebook que chamava Diz que é administrador, mas a campanha do adversário fez uma montagem mal feita de uma fotografia tua dizendo diz que é administrador, mas é veterinário. Aí a molecada na internet diz que é administrador, mas colocou ele no meio dos Beatles, era o quinto Beatle. Colocaram ele na Lua com o pessoal da Apollo 11. E aí no McDonald's, no Palito Gina, Leite Moça, Super-Homem, foi tudo. Eu tenho tudo guardado. Você tem guardado? Eu salvei. Eu fiz uma pesquisa, falei, vou guardar isso aqui. Foi muito legal aquilo. Era uma delícia. Eu chegava, né? Campanha, aquele negócio, você passa o dia todo aí andando pra lá e pra cá, eu chegava no final do dia, eu ia olhar, eu quase morria de rir. Não, tá demais isso aqui. Foi de uma criatividade aquilo. A nossa campanha foi muito estudada por marqueteiros políticos. Isso eu dei entrevistas, inclusive exclusivas para esses caras que vinham me procurar para tentar entender o que aconteceu, e grande parte do que aconteceu não foi planejado. Realmente aconteceu, né? Hoje a gente está recebendo aqui a Bruna Sete, doutora Bruna Sete, que é formada em Direito, é mestre pela Universidade Estadual de Londrina, onde eu fiz a minha faculdade de contábeis. Você também estudou lá na Edmilson. Eu também estudei lá, também, só não fiz contábeis. Só não fez. Fiz administração. Que bom que você não fez contábeis, um concorrente a menos. Mais ou menos, né? Que você tá mais para advogado que contador. O pessoal tem mania de falar isso. Muita gente confunde, né? Tanto é que o apelido dele, nosso, é Dr. Lemes. Aí, ó. Eu não sei se ele sabe, né? Olha as palhaçadas. A Bruna é advogada previdenciarista, professora de Direito Previdenciário em vários programas de pós-graduação e em cursos de aperfeiçoamento e formação previdenciária, além de ser atleta, né, Bruna? Boa noite, Bruna. Boa noite. Que legal que você aceitou o nosso convite para estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que prazer imenso. Ainda mais num ambiente tão gostoso, né? Tô ansiosa aí pra gente começar essa degustação. Não sei se é assim que fala, né? De vinho. Nós vamos fazer uma leve degustação aqui. Mas, Bruna, vamos conversar. Vamos papiar agora. A gente tá conversando? Já faz uma hora. Então... Até agora foi só papo leve. Agora, agora vai pegar pesado. Agora vamos pegar pesado. Bora lá, bora lá. Me conta uma coisa, como que você chegou nessa coisa de correr? Como que isso começa? Você quer a história verdadeira ou a história? Você sendo uma pessoa do direito, uma conta as duas versões. Do legado, conta as duas versões. Uma previdenciária, né? Aquela história da polícia lá a gente deixa de fora. Dona Ana, não fale nada aqui a partir de agora, tá? Mãe. Brincadeira. Bom, vamos lá. Eu tenho um sangue atleta também. Minha mãe fez educação física em Jacarezinho, inclusive. Onde foi ainda é uma grande faculdade, universidade, a parte da educação física também. Então, desde pequena, sempre gostei de praticar esporte. Mas o que acho que foi o boom da corrida foi uma época que eu fui... Quando me formei, eu fui para São Paulo trabalhar. Eu queria sofrer. Era isso. Eu queria pegar um ônibus e trabalhar, voltar tarde, sabe? Aquilo. Eu falei, escolher o lugar certo para isso, né? Quero viver a advocacia. Porque até então eu morava... A minha experiência profissional, né? Estágio, então...
era em Jacarezinho, então é uma cidade pequena. Eu falei, eu quero alguma coisa totalmente contrária. Vamos para São Paulo. Então, fui trabalhar em São Paulo. E naquela vida louca de São Paulo, eu fiquei totalmente sedentária. Quando eu voltei para Londrina para fazer o mestrado, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí foi quando eu entrei, comecei a correr. Então, a princípio foi por uma questão estética mesmo, né? Mas depois eu comecei a... Dizem que existe uma formiguinha, um bichinho que pica. E quando o bichinho pica da corrida... Já ouviu falar desse ditado? O bichinho do basquete me mordeu. Então... O bichinho da corrida me picou quando uma pessoa... Nenhum desses dois assim, me pegou. O Emerson me desafiou a escrever um livro. Então, quando me desafia... Vai acontecer, entendeu? Vai acontecer. Vamos pensar eu fico enchendo o saco dela direto. Vamos pensar em alguma coisa até o final. E teve uma pessoa, quando eu comecei a correr, que falou, eu duvido que você corre 21 quilômetros. Aí acendeu falei, a luz daí, né? Eu já tava correndo 10, né? Eu falei, por que não dobro? E aí, por que não? Gostaria de saber de você o seguinte, por que a área previdenciária? Então, não foi exatamente eu que escolhi o previdenciário, foi o previdenciário que me escolheu. Por quê? Sempre gostei de cálculo, o Emerson sabe disso. Mas nunca pensei em trabalhar com direito previdenciário, para mim era chato. Porque quando a gente pensa em direito previdenciário, o que a gente pensa? Auxílio, doença... gente doente... Então, o que eu pensava no início era... vou trabalhar com tristeza, não quero isso, enfim. Então, assim, não passava pela minha cabeça de fato. E teve um momento da minha vida que eu estudava para o concurso público. Era para a Receita Federal. Não sei se já te contei, Emerson. Estudava para a Receita justamente porque eu gostava de contabilidade e caía na prova, e também porque eu gostava de uma matéria, né? Gostava de direito tributário, que era também uma área importante para atuar para fazer o concurso da Receita, que inclusive nem teve até hoje, tá? Estudou e não conheceu. Então, mas aí chegou uma fase assim que eu... meu pai é falecido, né? Minha mãe, naquela época, que me ajudava muito. E não dava mais só para estudar para concurso. Inclusive, não teve até hoje, né? Então, imagina, né? Se estivesse estudando. E não era, na verdade, o sonho da minha vida. Eu só estava ali sem saber muito o que eu queria. Então, eu falei, já que eu sei muito de direito tributário, achava que eu sabia muito, né? Não sei nada. Vou trabalhar nessa área. Então, eu me inscrevi lá para uma vaga de direito tributário, na época. E aí, fui fazer a entrevista, e aí o escritório me chamou, falou, Bruna, não temos para o direito tributário, mas temos para o direito previdenciário. Na época, eu precisava, eu não tinha outra escolha. Eu falei, vamos lá, né? Então, vamos lá. Vamos já lá. que tá que vá, né? Passou um mês, eu falei, é isso que eu quero fazer para minha vida toda. Eu já comecei a entender que não era só benefício por incapacidade, que a gente tratava a respeito da vida, não só de uma pessoa, como de uma família. E comecei a ver outros viés do direito previdenciário também, que eu nem sabia que existiam. Hoje estamos aqui com a Cristina Consalter, psicóloga, especializada na área empresarial, focada em lideranças e governança. Vamos falar mal dos ex-patrões hoje? Vamos falar aqui hoje que vai ser uma maravilha. A Cristina trabalha com psicologia organizacional, né? Exato, né? Já falamos do trabalho. Aliás, mal a gente falou da Cristina. Não falamos do trabalho dela ainda. Mas o papo tava tão agradável, né? Sobre vinho, sim, mas tem que rolar, poxa. Foi o que a gente falou no começo, deixa eu sair de né? casa, eu falei assim, gente, segunda-feira, hoje eu vou tomar um vinho. Uhul! A gente falou isso toda segunda. Eu acho que eu vou ter uma conversa muito legal, vou tomar um vinho hoje. A gente sai de casa pensando a mesma coisa. Hoje Assim, é dia de tomar vinho. uma intenção, assim. Eu sou especialista nessa área de psicologia organizacional. Nos últimos anos, eu também me especializei em mentoria de carreira e mentoria para líderes. Mas eu vou falar para vocês,
eu gosto de falar de comportamento de modo geral. Eu não olho só para esse lado, que eu gosto, que eu tenho paixão. Mas eu gosto de entender as emoções das pessoas, as motivações, os interesses, né? As próprias dificuldades que ela criam. Acho que são coisas que todo mundo vivencia no dia a dia. As personalidades, né? Todo mundo vivencia e alguns estudam isso, eu acho que a gente né? precisa ter esse olhar aberto para a psicologia, para o comportamento, né? De buscar sempre a gente procurar se conhecer. E eu volto a falar do vinho aqui agora, né? Tem pessoas que eu compreendo, elas acham que a bebida entorpece a alma, que elas não são favoráveis, etc. e tal. Eu respeito isso. Mas, para mim, faz sentido, né, a bebida associada ao encontro com o outro. E esse encontro com o outro sempre tem uma relação do encontro comigo. De conversas agradáveis, e isso também deve acontecer com vocês, às vezes o teor da conversa que vai rolando com grupos ou com pessoas que a gente tem afinidade junto com o vinho, a gente vai entrando num campo que talvez... Nem estava preparado, nem imaginava. Nem estava no script, na verdade. Não estava no script. E às vezes é aquela coisa que a pessoa não costuma falar. Sabe aquela coisa de profundidade? Que depois você fala assim, puxa, a gente rolou aqui uma conversa que me fez muito bem. Ou uma conversa que eu tive um insight, que eu entendi algumas coisas que estavam aqui meio que trancafiadas dentro de mim. Então, eu acho que a arte do encontro é uma coisa muito bela. E como eu tenho uma história, sou uma apreciadora de vinho, a arte do encontro com o vinho, quando possível, no social, é maravilhosa. Patrícia, me fala uma coisa. Jaú é a sua origem, né? Pelo que você já minha nos disse terra de aqui. origem, né? Com quantos anos você veio para Londrina? Eu vim com 18. Eu passei na UEL em jornalismo e vim para cá para estudar e nunca mais fui embora. Muito bem. E antes de vir para Londrina fazer o vestibular, você já conhecia Londrina? Não conhecia. Meu pai conhecia, meu pai era advogado lá em Jaú. E quando eu falei que eu queria fazer jornalismo, eu passei aqui na UEL e passei na Unesp de Bauru, que é do ladinho lá, né? Sim. E aí eu falei pro meu pai, pai, e agora? O que eu faço? Ele falou, Bauru é aqui do ladinho, mas Londrina é um cidadão. Ele falou com essas palavras, né? Que era uma cidade maravilhosa na época em que ele veio, que foi na década de 70. Daí eu vim em 92 e vim para estudar e me apaixonei assim à primeira vista pela cidade e estou aqui até hoje. O que foi que despertou em você essa paixão por jornalismo? Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre tive muita facilidade para me comunicar por meio das palavras, principalmente escritas. Eu nunca imaginei que eu fosse cair em televisão, né? Mas gostava, sempre tive muito zelo pela língua portuguesa. Como eu falei, meu pai é advogado, foi daquela época em que tinha muitas aulas em latim, né? Foi seminarista, então o latim estava presente na minha casa. Minha mãe é professora de latim, deu aula de letras lá na faculdade de Jaú. Olha só. Professora de inglês, português. Então as minhas influências, elas foram muito ricas assim nesse sentido. E quando eu comecei o curso, eu confesso para você assim, no primeiro ano foi mais ou menos. Aí eu entrei para fazer estágio em rádio, né? A gente estava falando disso antes de começar. Quando eu entrei para a rádio, que era a Rádio Alvorada, eu me apaixonei. Falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu acho que eu consigo me comunicar com as pessoas, eu acho que eu sei me expressar. E foi assim, logo no primeiro ano da faculdade. Você se formou. O seu primeiro trabalho na área foi como? Eu comecei antes, né, de me formar, como eu falei. Trabalhei tanto ali na Alvorada, 1 ano e meio. Depois eu fiquei na Paiquerê um tempo. Aí eu fui fazer meu TCC, eu falei, vou sair. Aí eu, com o diploma, eu tinha uma TV em Londrina que era num canal fechado, que chamava TV Mix.
Me lembro da TV Mix. Antes da Unopar comprar, porque as pessoas se lembram da TV Mix quando a Unopar comprou. Mas ela era de um grupo de 3 sócios e eles estavam montando a grade. Eles não tinham grade de programação. E aí tinha um amigo meu, né, que estava tentando fazer com que eu não voltasse para Jaú. Aí ele falou, vamos fazer um programa lá na Mix? A gente tinha que comprar o horário. E a gente comprou, na verdade, ele comprou, né? Que ele que pagou e eu ia lá e fazia o programa que chamava Canal do Consumidor. Era um programa voltado para os direitos do consumidor. Uhum. E aí eu fiz 2 meses o programa, mas imagina, uma TV que não tinha grade, não tinha nada, a gente estava pagando para trabalhar. Aí eu falei, Paulinho, eu vou voltar para Jaú, meu pai arrumou um emprego para mim no jornal lá de Jaú. E ele falou, não, vamos lá na TV Londrina, que era afiliada à Band. A TV Londrina acabou de abrir. Isso era... a TV tinha começado aqui em Londrina em julho de 96. Aí, isso foi no finalzinho de agosto, mais ou menos. Ele falou, vamos tentar fazer o nosso programa lá na TV Londrina. Aí eu fui conversar com então, o diretor de jornalismo, que era o Darcy Machado. Aí ele falou assim, olha, a gente não loca espaço, né, na nossa grade, mas a gente está precisando de uma repórter. Você não quer fazer um teste? Aí eu fiz o teste, passei e estou lá até hoje. Que legal, que legal. Mas assim, né, só engraçado, né, porque a gente decorava na TV Mix, não tinha TP, né, para ficar lendo. E eu chegava com textos enormes, assim, diante da câmera, decorava tudo e falava. Aí o Darcy falou assim, nossa, mas vocês tinham TP lá na TV Mix? Eu falei, não, eu decorava tudo. Eu fui contratada pela minha boa memória, que, modéstia à parte, é muito boa mesmo. Eu tenho muita facilidade para decorar texto e tal, e aí eu fiquei na Tarobá, né, a TV Londrina se transformou em Tarobá, né? Fiquei 13 anos como repórter de rua. Depois eu fui 10 anos editora e apresentadora de jornal, de bancada, né, âncora, como o pessoal fala. Nos últimos 3 anos, eu assumi a chefia do jornalismo lá, que foi um grande sonho realizado. E faz 3 meses que eu assumi o maior desafio também, que foi sair do jornalismo e vir para esse programa, que é o Tarobá Cidade, que ele alia um pouquinho de jornalismo com entretenimento. William, bem-vindo. William Gimenez, contador da América Contábil. Também membro, muitos anos, do SESCAP. E Sincolon, né? Também fez parte de um grupo de estudos de contabilidade. Como é que chamava o grupo lá, William? GEDEC, né? Um grupo que estuda para criar novas... acompanhar e trocar informações, novas tendências da contabilidade, tecnologia, inovação. Bem bacana esse trabalho deles lá. Bem-vindo, William. Prazer recebê-lo aqui conosco. Obrigado, Edmilson. Obrigado, professor Emerson Lemes, Edmilson também, professor, que me deu aula também. Paulo Lima, obrigado também por estar aqui. O Lu, que está escondido Prazer ali. É nosso. Legal, eu vou tentar falar alguma coisa interessante. William, me fala uma coisa. Esse ano, nós tivemos agora, aí, há poucos dias atrás, aí, o término do imposto de renda. Por isso que o William está aqui hoje. Já passou o imposto de renda. Ele veio aqui para comemorar, né? Ele veio novinho, na verdade, para comemorar, né? E eu gostaria que você comentasse só com a gente 2 coisas. Primeiro, se você sente que a cada ano que passa tem facilitado a vida de quem declara o imposto de renda. E segundo, se você acredita que vai haver ainda uma forma mais fácil de fazer isso. Passa a caneta para mim. Claro. Realmente facilitou para nós algumas coisas que foram implementadas pela Receita Federal, com a declaração já pré-pronta. Isso ajudou bastante. Eu vejo que hoje a declaração está mais próxima do leigo fazer. Tá? Ela é um exercício de complete praticamente. Então, não tem muita dificuldade. Quem faz declaração como nós fazemos, contadores, que faz para outras pessoas, vai fazer as mais difíceis. Aí ela é difícil de qualquer forma mesmo. Não tem como. Mas essa da pessoa que tem uma fonte, ou a pessoa que realmente quer fazer, como eu falei, né, praticamente um exercício, a pessoa vai chegando ali, vai preenchendo e vai fazendo. Não tem problema não, realmente o brasileiro evoluiu um pouco nisso. William,
Fora essa questão de contabilidade, que nós já falamos já de bocha, truco, fiquei sabendo que você tem aí um hobbyzinho interessante. Mais um. Mais um. Disco de vinil. Pois é, eu até estava comentando com o Paulo e o professor Emerson, eu gosto de música, é lógico. Se eu tenho disco, eu tenho que gostar de música. E de boa música. Mas eu gosto muito do disco. Eu gosto do vinil, eu gosto da coisa material. Do tato, né? Justamente, de olhar, pegar o disco, olhar as faixas, olhar quem compôs a música, quem produziu o disco, se é a Philips, a RCA, a Neon, tem várias empresas, eu vejo, e não vou fazer propaganda, mas tem. Uma produtora produz um disco muito melhor. E eu compro o disco em sebo, o disco vem, eu praticamente lavo o disco, mas não vou lavar, né? Eu passo uma buchinha, eu cuido do disco, eu troco a capa. Você não passa uma Scotch Brite nele, né? Meu Deus do céu. Eu ponho até a parte verde. Não, quem fazia era a ditadura, né? Riscava a faixa, justamente. Proibida. Acontecia isso. Gosto de música sim, mas eu gosto do disco, eu gosto do aparelho. Eu tenho um aparelho que tem 30 anos. O som do disco, gente, quem não conhece, eu levo meus amigos que têm filho lá de 15, 20 anos, eu peço pro pai, cara, mostra pra ele como é que muda. As crianças ficam loucas de pegar a agulha assim. O bracinho mudar de lugar. De faixa, né? Cara, como que se mudava de faixa, né? É lindo, e eu fico com medo que faz isso nos meus discos pra não riscar. Eu até trouxe uns discos aqui, não mostrei pra vocês ainda. Os discos dos Beatles mesmo, aquele que tem a música do Submarino Amarelo, ele tem o submarino na capa. Então aquilo você vê, você vai numa loja, tem o disco pendurado lá. E o Sgt. Peppers com aquele monte de gente na capa, um monte de referência. E um monte de história ali, né? Sim. Olha lá, pelo jeito temos eu vou mostrar um disco aqui, que a capa dele virou sinônimo de comunicação, que é esse aqui, ó. Gente, o que vocês estão vendo isso aqui, ó, é um negócio único, viu? Vocês estão vendo uma relíquia. Vocês estão vendo uma relíquia. Secos e Molhados. Secos e Molhados, para quem não sabe, era a primeira banda do Ney Mato Grosso, né? E esse foi o primeiro disco, né? Então, esse foi o primeiro disco. O primeiro disco deles era esse aqui. Mas esse é uma reedição do primeiro disco. Tá escrito aqui, tá em cima. Sim, eu vi ali a volta dele. Isso. Mas o primeiro disco era esse. É uma capa emblemática essa aqui, que a gente tem uma mesa posta aqui, em cada bandeja tem a cabeça de um dos componentes da banda. O Edmilson falou que tem um álbum com 6 discos. De quem que é? 5 discos. É uma coletânea que era do meu pai, na verdade, que está comigo, que era Pomurriá. Isso. Pomurriá. Existia isso, 5 que era discos. box, né? Box. Eu tenho um de 4 vinis, que é de música erudita. Legal. Só orquestra. Vou mostrar para vocês um de 3 discos. Só que esse é um disco que eu tenho, que para mim é especial. Nossa, meu Deus. Meu Deus! Eu já vi só o cantinho dele segurando aqui. Antes que você abra, um amigo meu não perdoa a mãe dele por não tê-lo levado a esse evento. Detalhe, ele tinha 2 meses quando o evento era. Mas ele não perdoa a mãe até hoje. Esse é um disco, foge um pouco da linha que eu geralmente escuto e gosto. Esse disco era da minha mãe. Mas pra mim ele tem um... Olha, não. Sua mãe também você não perdoa ela também? Não, ela cuidou bem dos discos. Se ela deixou o disco pra ele, não tem como não perdoar. Tá bom, é verdade. Esse é um disco que até quem não curtiu o rock, esse tipo de rock, aquela situação tal, ele olha e fica apaixonado. É um disco triplo do Woodstock. Meu Deus, eu tinha certeza que era isso, cara. Eu nunca vi, eu preciso ser o primeiro a pegar isso. E olha que eu já vi um monte de coisa a respeito do Stock. E olha só como que é o lance do disco triplo, gente. Olha isso aqui, ó. Olha essa fotografia. Abre mais pra cá. Olha só. Aí você encontra os discos todos aqui dentro, devidamente Mostra lá pro público isso. Olha isso. Cara, é uma foto só, É uma foto, é uma wide, né? A gente chama de uma wide isso aqui, né?
Olha do só. palco pro público. Esse disco, gente pra caramba na internet, aqui. ele chega a custar até R$500. Cara, esse é um material... Cara do céu, você tem uma relíquia aqui, hein?